Sabe aquela trend do TikTok que fala que todo homem pensa no Império Romano diariamente? Então, o meu Império Romano é a Guerra do Vietnã, por incrível que pareça. Eu acho que é um capítulo na nossa história que é simplesmente complexo, visceral e, assim, confuso, sabe? E entre tantas obras e filmes que tentam explorar esse período tão complexo e fascinante, eu acho que Platum é a obra que chega mais perto de explicar toda a complexidade que foi esse período. É uma verdadeira descida ao inferno esse filme, visceral, sem medalha, sem patriotismo, sem heróis de verdade, sabe? É um filme que é simplesmente a realidade, com uma moral completamente dilacerada com apenas suor e sangue. Dirigido por Oliver Stone, que não só foi um soldado dessa guerra, né, da Guerra do Vietnã, parece que ele traz um pedaço dessa guerra grudado no seu peito em todo lugar que ele vai, sabe? Ele traz nesse filme tanta honestidade que parece que Platoon é simplesmente um grito de desespero e de terror. O Oliver Stone não fez só um filme de guerra aqui, tá? Eu acho que ele realmente expurgou um trauma dele, do peito dele e falou, cara, eu preciso falar disso. Eu preciso expor tudo o que eu senti durante o período que eu tava nessa guerra e quando eu fui embora dessa guerra, né? Muitos diretores falam de Guerra do Vietnã, mas não estiveram lá. O Oliver Stone esteve lá. Ele tava lá gravando com o olho dele em 35mm, sabe? Ele tava lá e ainda teve a ousadia de ganhar o Oscar depois de contar essa história desse trauma com esse filme maravilhoso. E para entender tudo o que Platoon significa, o quanto esse filme é incrível, a gente precisa entender o caos da Guerra do Vietnã e o seu contexto. Porque a Guerra do Vietnã não foi só um conflito militar, sabe? Ele foi muito mais do que isso. Ele foi uma explosão, um colapso ético, cultural e político nos Estados Unidos. De um lado, os Estados Unidos estavam lá empurrando os jovens que não queriam estar na guerra, não queriam ir para lá, para uma guerra que nem o Congresso havia aprovado. Do outro lado, era o povo vietnamita, que era completamente ali esmagado entre os interesses geopolíticos de Washington e de Moscou. E no meio desse caos todo ainda a gente tinha um grupo de pessoas, um grupo de jovens que era mandado para essa guerra, nem sequer era tratado como um cidadão pleno naquela época nos Estados Unidos, que eram os cidadãos negros. Durante a guerra, para vocês terem uma ideia, os afro-americanos, né, eles compunham mais ou menos 11% da população dos Estados Unidos. Mas, para vocês terem uma ideia, 30% dos soldados da Guerra do Vietnã eram negros. Você entende como alguma coisa estava desbalanceada aí? E qual foi o resultado disso? Por que eu vou lutar por um país que me segrega na minha própria terra? Que me segrega em escolas, que me segrega em urnas, que me segrega em banheiros? Enquanto esses caras estavam sendo enviados para selvas vietnamitas, a guerra real deles estava sendo lutada nos Estados Unidos, entre os discursos de Martin Luther King e nos punhos erguidos dos Panteras Negras junto com Malcolm X. Como bem resumiu Muhammad Ali, que se recusou a ir para a Guerra do Vietnã, né? Ele disse uma certa vez que nenhum Vietcong chamou ele da palavra com N ou da palavra com C em português. O Platoon, ele reconhece toda essa tensão que acontecia nos Estados Unidos nesse momento, né? O filme ele não ignora tudo isso. Ele não ignora a diversidade do pelotão dele. Ele mostra, através, por exemplo, do personagem do Forest Whitaker, toda a revolta do povo negro com essa guerra, por exemplo. É tudo muito sutil, mas ainda isso tá lá, porque não é só essa mensagem que o filme quer trazer, é uma das mensagens de um filme que é muito complexo. No filme, a gente vai seguir ali Chris Taylor, que é interpretado pelo Charlie Sheen logo no seu começo de carreira, que é um jovem super idealista que larga a faculdade para ir para a guerra. E logo na hora que ele chega, ele já percebe que naquela guerra não existe um lado certo. O pilotão que ele faz parte, ele é praticamente um microcosmo do que representa o colapso moral dentro da América. De um lado, o sargento Elias, que é interpretado por William Dafoe também no seu início de carreira, que tenta preservar um pouco da sua humanidade no meio de um lugar que apenas a guerra importa. E do outro lado, o sargento Barnes, que é interpretado por Tom Berenger, que também ali vai mostrar um pouco desse militarismo sem freios e diabólico. O Oliver Stone ele vai criar uma selva que é sufocante, com sujeira, com mosquitos, com formigas, com suor, com sangue, com todas as coisas que te deixam aflitivos, que você parece que tá sentindo um cheiro de pólvora enquanto você assiste o filme. O filme, ele simplesmente te força até lá, né? Aquela coisa claustrofóbica da selva, que você não sabe muito bem o que tá ali no escuro, você não sabe se é um Vietcong, se é um americano, se é uma cobra, se é um tigre, o que é que tá vindo naquele momento. É tenso, é visceral. E no momento quando a invasão ao vilarejo acontece, você entende plenamente ali o grande horror
que essa guerra trazia. Um povo inteiro sendo sacrificado por uma guerra de egos. Um povo inteiro que estava em cima de um tabuleiro entre os Estados Unidos e a União Soviética, sendo usado ali como um peão de um lado para o outro, e sofrendo as consequências disso com toda a violência que, por exemplo, os Estados Unidos impunham nessa cena. E o maior trunfo para mim de Platoon é os seus personagens. Os personagens deles são brilhantes, porque nenhum dos personagens ali são heróis. Eles estão ali para mostrar como nem todos ali estão conseguindo mais manter a sua humanidade, sabe? E o que está em pauta ali não é só a sua ideologia, mas também o quanto eles estão dispostos a se desumanizar em prol de sobreviver no meio daquela loucura toda. E o filme faz questão de mostrar que as piores atrocidades nem sempre vinham do inimigo comunista, sabe? Como é todo esse discurso que a gente está acostumado a ouvir, mas sim dos próprios soldados americanos que estavam lá fazendo várias atrocidades também. A cena de introdução do Willem Dafoe, né, o personagem dele, o Elias, é um respiro no filme, né? E parece que há uma consciência moral ali no grupo. E a cena de apresentação dele é maravilhosa, cara. Parece que aquela caverninha, aquela cena, eu acho que é minha favorita do filme inteiro. E se a Guerra Fria supostamente foi aquela guerra que não teve um conflito direto entre os Estados Unidos e União Soviética, eu discordo completamente, porque a Guerra do Vietnã tá justamente para provar ao contrário. A Guerra do Vietnã teve sim seu conflito. A Guerra Fria teve sim seu conflito, e foi na Guerra do Vietnã. Os Estados Unidos e a União Soviética usaram aquela terra como a base, como o tabuleiro do seu conflito. Ela pegou fogo ali, entre palmeiras, entre napalm sendo jogados, entre jovens morrendo ao som de Jimi Hendrix, e entre sons de Creedence Clearwater Revival gritando pela liberdade e para que os Estados Unidos saíssem daquela guerra. É um conflito que os Estados Unidos falavam, né, que era para ser sobre liberdade, né? Era sobre livre do inimigo comunista, sabe? E na verdade não foi sobre isso, foi um aprisionamento a mais ainda dos negros que eram obrigados a irem para essa guerra, dos vietnamitas que eram subjugados todos os dias, eram mortos todos os dias por conta de uma guerra de egos contra o comunismo e contra o capitalismo, sabe? Platoon não é só um filme de guerra, ele é um aviso, é uma cicatriz aberta. É um lembrete de que guerra é sempre criada por homens de terno, mas que são mandados pessoas que não têm a menor razão de estar ali. É um filme necessário, é aquele filme que é incômodo, mas que você precisa sentir um pouco para você perceber a realidade. E sim, talvez seja o melhor filme de guerra já feito, porque ele mostra justamente que não há honra onde não há humanidade.